Vamos ver se agora a gente consegue, tá, gente? O pessoal tá entrando, boa noite. Lu, não tá indo o pedido para convite para entrar? Está tentando fazer essa conexão, gente. Lu, tem uma mensagem que chega aqui para mim que diz que você tem que atualizar esse aplicativo. É uma questão de atualização de aplicativo, Lu. Eu estou tentando mandar para você e ele está dando uma mensagem que no seu caso precisa atualizar o aplicativo. Vamos ver se agora volta. Vamos ver. Oi, Boa noite, Lu. Tudo bem? boa Como está? noite. Tudo Desculpe bem esses agora, né? problemas técnicos. Nossa, é coisa da tecnologia, né? A gente teve que se adaptar a elas, mas faz parte. Eu Foi estava bom que deu. tentando e ele estava dando uma mensagem que você tinha que atualizar o aplicativo. Eu aí, na verdade, pesquisei pelo seu nome, acabei escolhendo através da pesquisa e consegui mandar o convite de novo. Pronto, então, Bem-vinda! obrigada. Bem-vinda. Queria Deu agradecer a todos que estão certo. entrando, pedir desculpa por esse atraso, por conta desse problema técnico, tá bom? Vou apresentar vocês a Luciana, tá? Luciana Brito, ela é enfermeira, coordenadora da enfermagem do Centro Médico do Plansul. E hoje a gente vai falar de um tema muito interessante que a gente atua há algum tempo, né, Luciana? Que é o papel do Exatamente. cuidador na deshospitalização do paciente. Eu queria que primeiro você se apresentasse para as pessoas que estão entrando, além dessa apresentação de currículo que eu fiz sua. Quem é a Luciana? Há quanto tempo você trabalha com pacientes que estejam no domicílio? Como é que é o seu trabalho? Me conta um pouquinho de você. Bom, o primeiro eu queria agradecer, dar boa noite a todos, né? Mais uma vez pedir desculpa aí por esses entraves que acontecem. E agradecer a presença de todos aqui, né, nesse nosso bate-papo, agradecer a presença aí da Assistir Vida, por esse convite, por esse momento assim tão importante de gerar discussões sobre esse assunto, como você falou, que é um assunto de extrema importância. Importante. Sobre mim, como você falou, eu sou enfermeira, né, sou formada há 16 anos já, né, e pela Faculdade Federal da Bahia. Hoje estou atuando, né, no Centro Médico como coordenadora de enfermagem do Centro Médico Plansul, mas, além disso, sou apaixonada, eu falo porque eu faço questão de falar que sou docente, hoje estou, né, como na docência, como professora, Uhum. né, já atuei por um bom tempo na docência,
na Faculdade de Enfermagem. Hoje eu me encontro como docente da Faculdade de Medicina aqui da cidade, né? A FASA, Faculdade de Santo Bom. Agostinho. E, além disso, né, no PlanSul, além de estar na coordenação da enfermagem do centro médico, eu também fico na atenção do serviço pontual, né, que é um serviço domiciliar que existe, né, no PlanSul. O PlanSul, para quem não conhece, que tem muita gente aí de Salvador, é o plano de saúde, né, aqui da cidade, aqui, que é linkado com a Santa Casa de Misericórdia, né, de Itabuna. E a gente tem esse trabalho de serviço pontual. A gente nós não somos, né, um home care, uma estrutura de home care, mas oferecemos serviços pontuais para pacientes que estão em domicílio e que por algum motivo, né, seja ele pela própria patologia ou pela questão da idade, não podem ir ao serviço, né, fazer uma fisioterapia, uma fono, ou até mesmo procedimentos de enfermagem que vem justamente desse momento de deshospitalização, né? Então, esse é um pouquinho aí do meu dia a dia enquanto Pois é. profissional. E esse é o paciente que habitualmente tem um cuidador, né? A gente fala do cuidador, o Exatamente. cuidador ele pode ser um cuidador informal, sendo um familiar que está prestando cuidado a um paciente que tem alguma limitação funcional, tá? Toda vez que você fala desse atendimento pontual que você faz no domicílio, é igual na atenção domiciliar. O paciente que tem a condição de realizar um atendimento terapêutico no ambulatório, ele normalmente faz no ambulatório. Mas quando ele tem alguma restrição da mobilidade, alguma dificuldade para a locomoção, alguma situação específica que o impede aquela locomoção com segurança, esse tratamento é feito em casa. E habitualmente esses pacientes, eles têm alguma limitação funcional que os fazem ter necessidades de cuidados especiais e precisarem do cuidador. Lembrando que o cuidador hoje é uma profissão reconhecida, tá? É uma Sim. profissão que já tem registro no CBO, tá? No Conselho Brasileiro de Ocupações, você já tem um registro como cuidador, existem as prerrogativas para ser cuidador. E eu digo, Lu, que é o profissional que mais está presente ao lado do paciente. Porque enquanto eu, Exatamente. como médico geriatra, vou ao domicílio, faço uma consulta, passo 1 hora lá e saio, o cuidador permanece durante todo o restante do período. Na hora que você, como enfermeira, vai, faz um procedimento, o fisioterapeuta faz uma sessão e vai embora, todo aquele período após aquela terapêutica, é muito importante saber como é que a gente estimula, não é? E como é que a gente cuida. E quem está fazendo esse papel normalmente é o cuidador. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o papel do cuidador nessa deshospitalização, né, na saída do hospital, para a gente falar do paciente que sai com alguma limitação funcional que precisa do cuidador, a importância disso, e como você lida com isso no dia a dia. Me fala um pouquinho, lá dentro do programa de vocês do PlanSul. Bem, Léo, primeiro eu queria chamar bem a atenção, eu acho que a importância do amadurecimento de todos com relação a essa deshospitalização, né? Eu acho que é o caminho, embora, né, nesse processo desse tempo que eu já trabalho, porque assim, enquanto morava em Salvador, já trabalhei também em home care, desde esse tempo, eu percebo que ainda existe uma certa angústia, muito da família, né? Uma falta de conhecimento, né? Um certo medo que é normal, né? Eu entendo de certa forma, mas esse processo de deshospitalização traz tantos benefícios para o paciente, né? Isso já está comprovado. A questão do paciente ele ter uma terapêutica dentro da sua residência, do conforto, de estar próximo à família. E isso traz muitos benefícios para a própria Com terapêutica do certeza. paciente, né? E hoje eu acho que é o nosso caminho. A gente está aí no processo de mudanças demográficas, de mudança do nosso perfil da população. A gente hoje tem uma população que antes era mais jovens do que idoso, isso vem mudando, então com isso vem doenças crônicas associadas. Então eu acho que trabalhar a deshospitalização é algo que é bem importante e falar sobre esse assunto também. E aí, associado a isso, entra justamente a gente chamar a atenção que dentro dessa deshospitalização vem o papel do cuidador, que é o papel-chave dentro desse processo, né? Como você falou, hoje é uma profissão reconhecida como profissão, então eles fazem cursos, né? Esses cuidadores, eles têm Isso. cursos que estão disponíveis para saber lidar
com esses pacientes dentro do domicílio. É claro, né? É importante também deixar claro aqui que é diferente do trabalho de um técnico de enfermagem, Perfeito. né? O técnico, como o próprio nome diz, ele está ali justamente para fazer procedimentos invasivos, procedimentos técnicos. Já o cuidador, ele está ali para mediar todo o restante do cuidado desse paciente e muitas vezes prestar esse cuidado junto com o técnico de enfermagem, Perfeito. né? Então, o cuidador, ele vem para trazer, eu acredito que ele vem para trazer segurança para essa família que está recebendo esse paciente em casa e que, né, tem suas inseguranças e tem seus medos. Então, o cuidador é uma pessoa que, como a gente já falou, fez curso, se preparou para isso, sabe lidar, né, com esses momentos e ter essa pessoa, essa figura na casa, quando, né, nesse processo de deshospitalização, vem para trazer aí esse benefício e essa segurança, tanto para o paciente, né, Bom, para a quanto para a família. família. É. Perfeito. Além do que, Léo, só te interrompendo um pouquinho, eu acho Sim. que esse cuidador, ele é um link perfeito entre a equipe de saúde, né, e esse paciente, e essa Perfeito. família. É uma Perfeito. tríade que caminhando junto, a gente leva aí, tem maiores benefícios, Consegue um né, melhor benefício para o paciente, com certeza. para Na esse verdade, como paciente. você falou, quando a família e o paciente está saindo do hospital, internamentos prolongados, ou imagine um paciente que previamente rígido, de repente ele tem um AVC, está no hospital, ele vai Exatamente. sair agora com uma sequela neurológica que ele não tinha antes. A tendência da família e do paciente é se sentir mais seguro no hospital. Eu costumo dizer Sim, assim, que o hospital é excelente para quando você precisa de um hospital. precisa. Mas na hora que você não precisa mais do hospital, a sensação de segurança que ele passa para você é falsa, porque você está num ambiente de risco. Está muito mais arriscado esse paciente adoecer, ter uma infecção hospitalar, sofrer algum outro problema de saúde estando no hospital, quando ele não precisa mais estar no hospital, do que ele estando em casa Em sendo cuidado. casa. Não é? Só que às vezes a mudança do perfil daquele paciente, né, da independência que ele tinha antes para uma dependência funcional que ele tem agora, gera esse medo, gera essa dúvida. É um paciente que internou e se alimentava por via oral sozinho, e agora, para se alimentar, ele vai se alimentar por uma sonda de gastrostomia ou por um. Né? Então, o que acontece? Como é que lida com aquilo? A família que ainda não foi treinada, ela está assustada, ela não se sente segura. Inicialmente, ela pensa que está segura, está dentro do hospital, mas não é. O pior para ele, naquele Exatamente. momento que passou a fase aguda, é ele ficar dentro do hospital. Ali ele está correndo risco, como, por exemplo, de infecções hospitalares. Mas e para ir para o domicílio? O que é que precisa? É o que você estava falando. O papel do cuidador é esse: é garantir que aquele paciente que funcionalmente não consegue mais exercer as atividades básicas da vida, essas atividades são supridas por um terceiro. Então, quais são as atividades básicas da vida? Alimentar-se. Se eu não consigo mais me alimentar, é o cuidador que vai treinado que vai fazer a alimentação para mim pela gastro. Cuidar da higiene Exatamente. pessoal. Se eu não consigo mais tomar o meu banho, quem vai ajudar no meu banho é o cuidador. Agora, o técnico não é para complementar uma atividade básica da vida diária, é para fazer um procedimento técnico, não é? É funcionar É. uma veia, é fazer um curativo, é aplicar uma medicação intramuscular, Venosa. venosa, exatamente. Então, são coisas bem diferentes. Mas os dois trabalhando juntos e funcionando bem, esse paciente ele consegue o melhor cuidado possível, tá certo? Isso, isso. Então, o cuidador ele tem um papel muito claro, né? A gente aprende isso, lida com isso. E amanhã, inclusive, amanhã não, dia 13 a gente vai ter um mutirão, que é o Isso. motivo da gente estar falando aqui, tá certo? Esse mutirão, que vai ser o primeiro mutirão em saúde, Em saúde. de educação em saúde, ele vai focar muito no papel do cuidador, muito no papel da família. Eu vi que tem uma palestra lá, por exemplo, que fala isso que você está dizendo, a diferença do papel do cuidador para o papel do técnico de enfermagem, que às vezes se confundem, mas são bem Exatamente. diferentes. Eu queria que você me falasse um pouquinho, nesse período de Covid, que eu vi que Itabuna foi talvez uma das cidades mais acometidas ou a região mais sofrida, foi a Sofrida. primeira na Bahia que começou a ter um surto, e uma das que mais sofrem até agora. O que é que muda no papel desse cuidador para esse paciente com a dependência funcional, sendo o paciente portador de Covid ou com uma sequela por Covid? Me fala um pouquinho. Isso.
Essa, Léo, é uma realidade, inclusive aquilo que você falou antes, né? Hoje o Hum. paciente estar no hospital sem necessidade real de estar no hospital é muito mais risco para ele com relação a, como você falou, a infecção, e hoje, dentro dessa realidade de Covid, ainda mais, né? Uhum. É, além disso, assim, as visitas estão sendo reduzidas, então a família ter acesso a esse paciente é mais complicado. Difícil. E assim, só queria fazer um adendo rapidinho, que a gente está falando, eu Sim. falei e falo, estamos falando muito assim de pacientes idosos, mas não Uhum. Não, necessariamente, porque muita gente associa o cuidador ao cuidador de de idoso, idosos. Isso, não é? né? Mas não Perfeito. necessariamente, né? A gente tem pacientes jovens, né, que infelizmente hoje as doenças aí crônicas, infelizmente os AVCs, né, acabam Acidentes, né? os Muitos acidentes de acidentes forma geral, né, automobilísticos. automobilísticos, enfim, acometendo pessoas mais jovens. E essas pessoas jovens, às vezes, também ficam aí com dependência, né, desses Dependência. cuidados de vida diária, que, como você falou, é o banho, é a alimentação, é a troca de uma fralda, né? Então, tudo isso pode acontecer também com jovens, e esse Então, cuidador, ele vai fazer esse papel fundamental aí nesses cuidados. Hoje, com a Covid, é uma realidade que a gente precisou se adaptar, né? uhum. Então, a gente já tem, sim, pacientes que estão indo para o domicílio, seja no Exato. processo já de cura, né? Depois de já curado, já não está transmitindo mais, mas que ficou com alguma sequela e aí precisa dar continuidade a esse tratamento, né? Em casa, como fisioterapia, principalmente Uhum. fisioterapia pulmonar, respiratória, e e tem pacientes que eles recebem alta ainda em processo da doença, Doença. né? Que ele não precisa estar no hospital, né, pela condição clínica dele, mas que ele precisa ter alguns atendimentos garantidos e que isso acontece dentro do seu domicílio. E Uhum. aí vem mais uma vez o papel, a importância desse cuidador nesse momento. Claro que a gente entende que isso, né, como é tudo muito novo, a Covid vem aí embora a gente já tenha aí um ano de caminho, né, dessa Uhum. pandemia, ela tem um comportamento muito novo, a todo momento a gente descobre algo novo. Agora temos aí uma outra variante, né, Variante. associada. Então, quando a gente acha que está descobrindo alguma coisa, a situação muda. E isso gera medos, incertezas em todos nós e nesses cuidadores também. Então, Uhum. é um trabalho um pouco maior, né, de conscientização dessa família e desse cuidador que vai receber esse paciente em casa, mas entender que dentro dos cuidados que a gente sabe hoje em dia que são necessários, né, o uso da máscara, o uso do face shield, o uso de um avental, né, descartável, luvas de procedimento, Uhum. esse cuidador, ele está seguro Sim. para estar ali prestando esse cuidado, né? E isso facilita também, por quê? Porque a figura do cuidador ali do lado desse paciente vai diminuir o trânsito da família de sair, porque Claro. a pessoa do cuidador vai estar fazendo esse trabalho, né, junto com o paciente, e a família nesse momento vai estar um pouco mais afastada, e aí ele vai ser um facilitador também, né, nesse Perfeito. processo desse paciente em casa. Perfeito. E é o que você está dizendo, assim, é possível cuidar e se proteger ao mesmo E se tempo, né? Se proteger ao não, mesmo porque se tempo. não fosse possível, o fisioterapeuta também não poderia exercer o seu trabalho, o técnico de enfermagem também não poderia exercer, o médico não poderia e pode e E pode. consegue fazer, tá? Por exemplo, eu estava vendo conversando com uma profissional de enfermagem que trabalha no hospital aqui de Salvador, ela estava dizendo que o número de afastamento por Covid das enfermeiras que trabalhavam fora da área do Covid no hospital era maior do que os afastamentos por Covid das enfermeiras que trabalhavam dentro do Covidário. Por quê? É Porque aquelas isso. pessoas estavam tão preparadas e seguindo à risca aqueles cuidados para se evitar uma contaminação, que as outras pessoas contaminavam mais fora Mais do que fora elas do que ali dentro. dentro. Era Então é uma o que coisa acontece. que eu ia falar, justamente isso. Eu acho que quem está lidando diretamente com esses pacientes são pessoas que têm o menos risco.
Não que não exista o risco, né, gente? A gente Claro, sabe, e aí claro. infelizmente, diversos profissionais já se contaminaram, a gente sabe disso, Uhum. mas pelo fato dele já ter conhecimento de que ele vai lidar com esse paciente, que ele vai adentrar O aquele cuidado é local maior. onde, né? Ele vai com cuidado maior, então ele vai proteger, ele vai usar os EPIs de forma correta. Então, isso dá uma Uhum. segurança maior de ele, um risco menor, na verdade, dele se Uhum. contaminar do que o inverso. Claro que pode acontecer, a gente Claro. sabe, mas é um risco realmente menor devido a esses cuidados que ele já tem, É. né? Aqui em Salvador, por exemplo, nós temos cuidadores não só cuidando de pacientes com Covid em casa, mas temos cuidadores acompanhando pacientes com Covid no hospital quando eles estão numa ala que permite o Que acompanhamento permite. e que às vezes o único familiar é um outro idoso, é uma pessoa de grupo de risco mais elevado. Então aqui nós temos empresas que têm fornecimento da mão de obra de cuidadores, e eu estava conversando com uma delas e disse que o maior crescimento que eles tiveram esse período foi no fornecimento de cuidadores para acompanhar pacientes com Para Covid no acompanhar. hospital. Veja que situação. Você É, está dentro do hospital. E por que, que eles estavam indo? Porque eles estavam preparados para aquilo. para Né? isso. O conhecimento, usar as ferramentas que estão ao seu alcance, principalmente fazer isso de uma maneira responsável é o que faz a diferença. Mas O- concordo com você, ele tem que estar Pegando no outro domicílio mesmo. gancho aí do que você falou importante, Léo, independente de Covid. Isso é uma realidade, às vezes. E é muito a minha realidade, assim, os meus pacientes, eu falo meus pacientes porque eu acabo já São seus. tomando para mim, do Plansul, né? A maior parte são pacientes idosos, né? E Uhum. que moram com outro Um idoso, outro idoso. né? E aí o processo desse paciente ir para casa, eu não estou falando só na questão do Covid, né? Uhum. Viu, gente? De uma forma, né? Estava Em geral. hospitalizado e ir para casa, esse outro idoso, ele não vai conseguir cuidar daquele paciente que está hoje numa condição mais dependente, né? Uhum. Então, o papel do cuidador, novamente chamando a atenção, é de extrema importância, porque às vezes a gente coloca assim, ó, vai precisar de uma pessoa, né? Quando chegam os Uhum. pedidos, né, de home care, né? Vocês passam Uhum. por isso aí, né? Uhum. Porque quando chega o pedido, gente, só para explicar quem não conhece um pouquinho a rotina, a empresa ela vai até a família, conversa, explica qual é o processo, como é que acontece, né? Qual o tipo de internação aquele paciente ele vai, tem Uhum. indicação no domicílio. E aí a família fala, não, mas eu tô aqui, eu vou cuidar dele, né? Às vezes é a esposa do Diferente, né? paciente, né? Um idoso. E a gente tem que fazer eles entenderem que é diferente, né? Que agora o processo é diferente e que uma outra pessoa, né, que tenha o conhecimento para isso, vai facilitar e vai ser Uhum. melhor, né? E esse cuidador, só uma coisa que mais eu colocar, Uhum. eles podem ser pessoas contratadas pela família, Sim, sim. mas também pode ser alguém da família que se disponha, né, a Sim. fazer o A fazer curso esse ou trabalho. até mesmo ser treinado por uma equipe de profissional para estar dando esses cuidados. Uhum. Entendi. Lu, você tem uma ideia? Para você ser considerado um cuidador, existe um treinamento específico para isso, mas no próprio CBO tem algumas restrições que se colocam. Por exemplo, a gente não pode aceitar um cuidador menor de idade, Sim, tá? Porque, como qualquer outra profissão, existem algumas barreiras para isso. E quando você vai avaliar o cuidador, tem que ver se ele tem a condição física e emocional para poder emocionante. cuidar daquela pessoa. Por exemplo, o cuidador pode ser um filho, pode. Sim, Aquele pode. filho que tem a disponibilidade de tempo, ele está morando com o paciente, ele não apresenta, um teu emprego que o obrigue a estar fora o tempo inteiro. Ele pode ser aquela pessoa treinada, Treinado, preparada para exatamente. cuidar daquele paciente, tá? Até porque a gente tem que lembrar que cada paciente tem uma necessidade especial diferente, não é? Uhum, Então existem isso. cursos de cuidadores que preparam eles para atender diversas necessidades especiais. E quando ele não tem esse curso, que é o cuidador familiar, um grupo técnico pode treinar aquela pessoa a atender as Ah, necessidades treinado. daquele paciente. Isso é muito comum. É mais comum, Isso. inclusive, do que hoje ainda na nossa cultura latina, ainda é mais comum o cuidador familiar do que o Familiar. cuidador profissional contratado. É. Mas isso está mudando Por também, isso, viu? Está por isso que eu mudando. puxei esse gancho, porque é uma realidade muito presente aqui nossa, né? Da gente ter É. esse cuidador familiar.
Só que eles precisam entender isso. Para você ser um Uhum. cuidador dessa pessoa, você vai precisar estar o tempo inteiro ao lado desse paciente agora. Não Perfeito. necessariamente, né, ali do lado, literalmente, mas assim, ele não vai poder ter um outro trabalho, sair de casa por um período, deixar aquela pessoa sozinha, né? Ele vai Uhum. precisar estar ali o tempo inteiro. E às vezes não é a realidade. O filho trabalha, a esposa às É. vezes trabalha. Então, a importância de antes de você é, tirar esse seu paciente do hospital, né? É Uhum. você entender e já ter esse contato com esse Cuidador. cuidador para que ele entenda o que, né? Como é que eu posso falar? A A necessidade que é de própria rotina da rotina. Claro, casa e o cuidado. claro. E por falar nisso, uma coisa que eu pensei, que eu falei, eu tenho que falar sobre isso nessa live, que em relação a cuidador não é o funcionário da casa. Que muita gente Isso, também muito bem lembrado. confunde isso, Muito né? bem lembrado. A né? gente não pode querer uma pessoa que está cuidando dos afazeres domésticos, divida o seu tempo para cuidar de alguém que precisa de muito tempo de cuidado, não é? Exatamente. Um funcionário doméstico, ele pode apoiar um cuidador, ele pode apoiar um familiar, em algum momento desse não tem problema nenhum. Mas ele não pode ser a pessoa responsável pelo cuidado. Pelo Isso é cuidado da bem casa, diferente. exatamente. Pra você ter uma ideia, Né? Luciana, a contraindicação social mais comum nas empresas de atenção domiciliar para contraindicar o home care é a ausência de cuidador. De Quando a gente cuidador. fala ausência de cuidador, não é só o cuidador contratado, é a ausência de alguém da família ou alguém contratado que vai estar disponível para cuidar do paciente. E as Uhum. pessoas confundem isso. Aí ficam chateados, porque não pode. Dona Maria, a senhora tem 92 anos. A senhora tem É. poliartrose, a senhora tem sarcopenia, a senhora tem... Como é que a senhora vai poder estar virando o seu João, de 95 anos, na cama para dar um banho, para fazer uma troca de fralda, para isso? Então, não dá para ser. A gente quer um cuidador que cuide do seu João e até lhe apoie em alguma das coisas que você Exatamente, né? precise, né? E às vezes é difícil o familiar entender porque eles estão naquela angústia de ir para casa e tem uma expectativa às vezes do home care substituir o cuidador. Substituir o E cuidador. não É é a isso, nossa. exatamente. Eu acho que é a maior entrave, às vezes, desse home care é justamente esse. Quando a gente fala assim, não, a gente vai ter um técnico, às vezes o paciente precisa, Uhum. né? Um paciente Sim. traqueostomizado, que precisa de aspiração, de vias aéreas inferiores, ou que precisa dar continuidade a uma medicação venosa, né? Terminar Uhum. o ciclo de um antibiótico em casa. Perfeito. Aí a gente fala assim, não, vai ter o técnico, mas precisa de cuidador. Mas não vai ter o técnico, para que você quer cuidador? Né? É. Então, é um trabalho muito realmente de educação dessa família, para que eles entendam realmente o papel do cuidador é bem diferente do papel do E técnico. quando você tem uma internação domiciliar de alguns dias, é importante o cuidador estar ali, porque se ele tem alguma dúvida que possa ser treinado ou melhorado naquele período, ele forma aquele elo que você falou entre a família, a equipe técnica, não é? Porque o que acontece? Ele aproveita aquele período que tem o técnico, ele vai discutindo, perguntando com o médico, o enfermeiro, quando não tem mais, porque toda internação domiciliar, ela tem início, meio e fim. Início, meio e fim. É outra coisa Sempre tem uma importante para falar. programação, né? Aí, quando tem um fim, se eu deixo o técnico aquele período todo fazendo o papel do cuidador, no momento do fim da internação, eu estou de novo desamparado, estou de novo com medo, estou de novo sem saber como fazer, como se eu estivesse tendo alta do hospital naquele momento. Naquele momento. Exatamente Entendeu? isso, Léo. Exatamente isso. E aí entra também toda aquela questão, até a gente tinha conversado isso em outro momento. Exemplo, usando o exemplo da fisioterapia, né? Então, Uhum. o fisioterapeuta ele vai lá, ele faz, sei lá, uma sessão de 1 hora com aquele paciente que tem uma sequela de AVC, que está acamado, ele faz e precisa ter essa mobilidade. Ele faz 1 hora. E nas outras horas do dia, né? É. Aí entra a questão do cuidador realmente vir a entender, treinado, conhecer. E não que o cuidador vá fazer a fisioterapia, mas mediante orientações desses fisioterapeutas, ele pode estar fazendo mobilidade com esse Sim, paciente, né, com dando certeza. continuidade a esse trabalho, para que o paciente tenha ganho de mobilidade, né? E às Uhum. vezes estimular esse paciente a andar, a sentar, a mudar de lado, como fazer isso da melhor forma possível. E aí eu já puxo o gancho para o nosso mutirão, né? Que nós vamos ter uma aula sobre isso Isso. com o Perfeito, fisioterapeuta, perfeito. né? Com relação né, a mobilidade, Mobilidade, locomoção.
do nosso paciente, isso é um dos temas do Uhum. nosso mutirão, assim como o cuidado da pele, né? Uma enfermeira, Prevenção. prevenção de lesões, né, de pele, e aí uma enfermeira, uma Juliana Brandão, que sabe muito sobre esse assunto, eu acho que ela está aqui presente até na live, vai falar sobre isso, para que a gente consiga, né, levar um pouquinho maior de conhecimento a esse cuidador, e Uhum. ele possa realmente fazer esse papel, né? Não só o profissional que está ali naquela 1 hora, mas de dar Uhum. continuidade a esse processo Claro. depois. É o fator que isoladamente mais contribui para evitar abertura de escara, para evitar complicações clínicas, para melhorar a reabilitação nos pacientes do home care pós-alto. O fator individualmente que tem mais relevância é um bom cuidador. É um E bom quando eu falo um cuidador. bom cuidador, ele precisa ter duas características, na minha opinião, tá? Ele tecnicamente tem que ser bom, então cuidador estuda, cuidador tem curso. Estuda, Esse mutirão, sim. por exemplo, é uma excelente oportunidade para se atualizar em alguns temas, como você estava colocando, tá certo? Prevenção de feridas, o papel do cuidador, o papel do técnico, mobilização do paciente, tudo isso é importante. Então, tecnicamente é importante. E a outra coisa, ele precisa ter empatia com o paciente. O grande Verdade. desafio que a gente tem é porque o paciente também tem que aceitar o cuidador. Vamos pensar a É, realidade, né? é. Eu era independente e não precisava de ninguém para nada. De repente alguém vai me ajudar a tomar banho, de repente alguém vai trocar uma fralda em mim, vai me alimentar por uma sonda. O meu humor, a minha aceitação, a minha capacidade de entender aquilo ali pode estar prejudicada. Sim, Existe uma tendência natural inicial dos pacientes a não querer o cuidador. Eu sou geriatra de formação, ainda faço consultório. Às vezes, quando eu falo para um paciente que ele já precisa de um cuidador para ajudar pelo menos algumas coisas, ele joga aquilo assim: você acha que eu preciso de uma babá? é Digo, não estou verdade. infantilizando ninguém, não é questão de uma babá. Mas você tem uma dependência que precisa de alguém para apoiar, porque tudo começa, quando a coisa é mais progressiva, com um apoio, com um monitoramento, com uma supervisão, e depois vai até uma execução daquela tarefa Daquela pelo tarefa. paciente. Né? Uhum, E a isso. empatia, quando você tem um cuidador que ele é simpático, ele percebe um momento de poder falar, um momento que ele se afasta um pouco, a hora que ele dá o apoio, a hora que ele deixa o paciente, quem consegue criar esse laço com o paciente, esses pacientes conseguem uma melhora incrível. Incrível, A né? fisioterapia tem uma resposta melhor, a TO tem uma resposta melhor, o cuidado com a pele para prevenção de escara funciona melhor do que quando não tem. Quando Porque não quando tem. não tem essa empatia, o paciente não obedece quando ele tem a capacidade de poder estar escolhendo. Ele não quer aquilo, ele se revolta com aquilo, né? Então, É, uma das características de cuidador para mim é que, além de ser educadores, eles precisam saber, eles têm que ter aquele feeling de saber a hora de falar, a hora de ouvir, a hora de mexer. Então, eu acho que isso é importantíssimo para eles. e assim, idoso, né? Tem essa característica peculiar, né? Eles são pessoas que eles precisam se adaptar a essa nova pessoa na vida deles. Você falou muito bem, Léo, assim, às vezes o idoso ele precisa de um cuidador, às vezes não dura nem pela patologia, mas é Uhum. porque é o processo natural Pelo da próprio vida da processo de gente, né? envelhecimento. Pelo processo Exatamente. de envelhecimento. Então, Uhum. chega uma hora realmente que a gente precisa de alguém para dar esse apoio. E é importante, eu acho, do cuidador e que cria esse laço é justamente ele entender a não infantilização desse idoso. Ele não está Isso, lidando com uma exatamente. criança, né? E a Uhum. gente tende, às vezes, a fazer isso, né? É. Vozinho, o paizinho, neném, come um pouquinho. Ai, e aí o Isso, se eu soubesse como paciente eles detestam isso, né? odeiam isso, justamente. E aí, em vez de agregar e estar próximo, isso está acabando Cria uma barreira, afastando. né? É. E o idoso, eu falo aqui idoso, mas assim, até o jovem que está numa nova condição e que às vezes não está aceitando aquela condição, isso é bem difícil, né? Aceitar outra pessoa, a dar banho, a trocar, a estar usando a fralda. Então, isso mexe muito com a estima desse jovem, né? Essa Perfeito. dependência. E esse link, essa interação é bem importante. Só contando a história, não foi nenhum caso domiciliar, mas para a gente entender que Uhum. idoso às vezes tem isso. Uma pessoa que trabalha comigo, eu acho que ela também está aqui na live, ela contando que a mãe dela teve um AVC e estava no hospital. E aí todo mundo aqui falou, nossa, dona, não, tá com nível de consciência muito rebaixado. A gente chama, chama, estimula e ela não quer responder, né? E aí depois, ela conversando com a filha, ela melhorou e conversando com a filha,
Ela fez, não, meu filho, eu já estava de saco cheio daquele povo toda hora lá me chamando. Eu sou dona fulana, e apertava aqui no meu peito, que eu não respondia de pirraça. Então, Pois é, então tá são vendo? condições dos Acontece idosos. mesmo. E, Acontece que a empatia é de fundamental é. importância. E empatia depende muito do. Alguém colocou aqui que depende muito do cuidador de saber chegar, isso é pura verdade. Mas empatia também pode se construir com o tempo. Vou dar um exemplo. Eu trato muito pacientes com doença de Alzheimer, por exemplo, que é uma doença Sim, progressiva. E muitas vezes, quando eles precisam de apoio e supervisão para algumas tarefas, eu já aviso a família: olha, se a gente conseguir já agora, enquanto o paciente tem uma capacidade de relacionamento, de entendimento, já ter um cuidador, pelo menos em algumas horas, alguns períodos do dia, na hora em que você precisar do cuidador mais intensivamente, ele já criou essa relação antes. exato. Tá? É diferente, como eu te dei o exemplo de um AVC, que é uma coisa aguda, que hoje eu Aguda. estava bem, amanhã eu estou dependente funcional. Muitas doenças, doença de Parkinson, doenças neurodegenerativas de uma É, maneira sim, geral, elas levam um tempo. um E a tempo. dependência funcional, ela vai sendo progressiva. Se a gente deixar, às vezes, para pensar no cuidador só quando não tiver mais jeito, e eu estou aqui me acabando para tentar ajudar de alguma maneira, e não é da melhor maneira, acaba não sendo, o cuidador às vezes não consegue criar essa ligação, porque esse paciente já está num nível de cognitivo de perda De mais perda. avançado e não consegue criar essa relação, né? Então, o cuidador ele tem etapas diferentes na vida do paciente, tá? E essas etapas, se a gente sabe construir, eu tenho pacientes, por exemplo, que hoje em dia têm ligações mais próximas com os cuidadores do que às vezes com parentes que não Com vêm os há muito tempo. parentes. É Entendeu? verdade. Muito tempo. E isso é independente de classe social, de educação, não. Eu já tive pacientes aqui que me impressionou a maneira e o carinho e o cuidado como os cuidadores cuidavam, e às vezes familiares não tinham aquele cuidado, ou não, nem conheciam o paciente naquele momento, como aqueles cuidadores conheciam. Então, muitas vezes, os cuidadores viram parte da família desse paciente. Os cuidadores, estou falando, formais, Formais, contratados. é isso. Tá E certo? às vezes, alguém colocou aqui no comentário, Léo, e é legal isso também. Ela botou assim: foi um momento desse que aprendi a ouvir e amar de uma forma absurda ao meu pai. Porque, Perfeito. assim, às vezes, quando a gente fala desse cuidador, é o próprio filho, né? É o filho, que eu falo filho ou filha. Às vezes, esse vínculo, ele Fortalece, né? aproxima mais, fortalece mais, né? Quando o cuidador é o próprio membro da Familiar. família, né? O familiar. Então, esse vínculo, ele estreita mais, e aí esse amor, né? Como ela colocou aqui, ela vem de uma forma mais intensa. Mas eu gosto de chamar a atenção porque a gente falou, é importante o cuidador ter uma certa formação, um certo conhecimento daquele cuidar. Né? Então, mesmo que seja alguém da família, fazer um curso, ou até mesmo no momento que os profissionais, né, estejam lá, a equipe estiver lá, se interessarem em ser treinado, porque Uhum. não é só o cuidar de uma forma Não é só aleatória. carinho, não é Não só é só carinho, né? carinho, não é Existe, só amor, existe justamente. formação para isso, Para tá? isso, E outra exatamente. coisa, os cuidadores, de uma maneira geral, lutaram muito para ter reconhecido o papel Reconhecido. como profissão. E como profissão, existe uma preparação para poder trabalhar com isso, né? Então, é o que eu digo assim, ó, às vezes você tem uma pessoa que tá, que tem relação e que pode, mas não está preparado ainda. Você precisa de um tempo para preparar aquela pessoa. Às vezes você tem uma pessoa que está É, preparada, mas ainda não tem o tempo da relação. Precisa construir aquela relação no cuidado. Muito de comunicação é uma ferramenta importantíssima para o cuidador. importantíssima. Comunicação, saber falar. Porque, como você falou, ele é um elo. Ele é o É, elo entre o paciente e a família, ele é um elo entre a família e o profissional técnico do home care, né? O fisioterapeuta, o enfermeiro, o médico que acompanha. Então, ele é o profissional que está mais tempo perto do paciente. E eu costumo dizer o seguinte: às vezes a gente sabe tratar de doenças, mas não sabe tratar daquele paciente. Então eu falo sim, sempre assim, ó, às vezes o cuidador diz assim, olha, fulano está com febre. Aí você, não, mas mediu a temperatura, deu 37,4, não é febre. Olha, 37,4 para para ele, ele é febre. Eu já ouvi isso. eu digo assim, olha, É aceitem verdade. como febre, tratem, investiguem como febre, porque ele conhece o perfil de temperatura daquele paciente melhor do que a gente, que está ali o tempo Melhor do que a inteiro, gente, não exatamente. é? Então, assim, se ele se alertou que alguma coisa pode estar acontecendo, se alerte também. Então, o que é que eu preciso? Eu tenho que fazer algum exame, eu tenho que fazer uma avaliação? Faça.
Ah, mas não foi febre. Faça, quebre o protocolo e faça. E Na faça, eu maioria também das vezes, concordo, Luciana, a gente Léo. acha um foco Um infeccioso, foco. algo que precisa de um tratamento. Então, o cuidador, quando existem coisas que são medidas, como a temperatura, como o pulso, como a Exatamente. pressão, etc. E tem coisas que são percebidas. Às vezes o Percebidas. cuidador fala, olha, ele não está normal. Ele está sentindo o quê? Não sei, mas ele está meio mole, ele está sonolento, ele não está comendo direito. Às vezes é uma coisa muito subjetiva. Se a gente tende a desvalorizar isso, quando descobre o problema que está acontecendo, às vezes já está com um quadro mais grave, tem que ir para o hospital. Quando a gente se alerta com essa observação que eles trazem, opa, se quem está lá todo dia está dizendo que alguma coisa diferente Já está gosto acontecendo, errado. deixa eu ver se tem alguma coisa acontecendo, né? Então isso é importante. E o cuidador, ele tem que saber falar com a área técnica que acompanha. De um Então ele tem lado, que conhecer os exatamente. termos técnicos, ele tem que falar sobre tensão arterial, sobre temperatura, e ao mesmo tempo ele tem que ter aquela linguagem da família. Ele tem que Né? saber traduzir isso para a família, Isso, para né? tranquilizar a família, para orientar a família. Eu Ou costumo até dizer que o mesmo cuidador é para meio educador também. para orientar a família, olha, é legal, é bom chamar o médico, bora levar, né? Porque às vezes a família também não tem tanta essa proximidade, né? Às vezes é um pai ou uma mãe que não moravam próximos e que pela condição acabou vindo morar e que esse cuidador ele já conhece essa pessoa e fala assim, não, como você falou, né, ele não tá legal, eu acho melhor a gente levar no médico, casos não tenham, né? É a questão do Isso. home care em si, em casa instalado. Então, o ouvir, né, esse cuidador e ele saber, saber se comunicar, saber se colocar tanto para a equipe técnica quanto para a família é de extrema importância. É. Não tenha dúvida. Outra coisa que é importante também, que como ele passa muito tempo com o paciente, Luciano, ele tem que entender que cada ação dele tem é um ato terapêutico. Então, se eu tenho um cuidador, por exemplo, que senta à tarde para ter uma atividade lúdica com o paciente, ele está lá com o paciente que tem Alzheimer ou numa fase moderada, ele está jogando dominó com aquele paciente à tarde, aquilo ali não é uma brincadeira, aquilo ali é uma atividade terapêutica lúdica, Exatamente. mas terapêutica. Aquele estímulo que ele está dando ao paciente faz toda a diferença do que deixar esse paciente terminar de comer e vai deitar e ficar na cama a Vai tarde deitar toda. o tempo todo. Entendeu? Aí o cuidador, por exemplo, ele pega algo de fotografia para poder estar olhando e perguntando, ele bota para assistir um programa de TV e comenta sobre o programa com o paciente, ele desloca aquele paciente da mesa para a sala, da sala para a varanda, vai dar uma volta. Então, assim, esse tipo de ação faz toda a diferença na qualidade de vida do paciente, na Sim, reabilitação dos pacientes que têm possível reabilitação, tá certo? E principalmente na lentificação do agravo de doenças que são curáveis. que são Um paciente curáveis. com Parkinson, com esse tipo de estímulo, ele evolui muito mais lento do que aquele paciente com Parkinson que acorda, dá um banho, volta para tomar o café, volta para a cama, volta para almoçar, volta para a cama, volta. Parece que a pessoa vive naquele ciclo sem estímulo absolutamente nenhum. E Nenhum. quem faz isso não é o terapeuta ocupacional que está lá uma hora do dia, ou o fisioterapeuta que Ou está uma hora do fisioterapia. dia. É, Nós exatamente. ajudamos muito. Mas quem faz a diferença maior nisso é esse cuidador. Tá certo? Alguém colocou aqui, ó, Isso. cantava muito para ele. Poxa, a música faz uma diferença enorme. Vou te dar um Enorme. exemplo. Eu tinha um paciente com Alzheimer, pra você ter uma ideia, a família já tinha trocado o box do banheiro, que ele já tinha quebrado de se machucado duas vezes, botou Sim. aqueles de cortina em vez de vidro, blindex, porque ele ficava muito agitado na hora do banho. Ele não queria tomar banho, ele achava que não precisava, ele dizia que não precisava, e a família insistia com aquilo, não tinha jeito. E aí teve um cuidador, Jorge, até hoje eu lembro, na época ainda era CD, viu? Tô ficando velho, que botava. E seu Jaime, que era o Jorge era o cuidador, Jaime era o paciente. Adorava músicas de Roberto Carlos. Então eles, o banho programado para era 4 da tarde. Jorge já botava lá 3h30 da tarde, ele já botava um disco de Roberto Carlos, tocando no volume alto lá no banheiro. Enquanto estava jogando carta na varanda do apartamento, eles ficavam cantarolando aquela música. Quando dava o horário, em vez dele dizer assim, ó, tá na hora do banho, você tem que tomar banho, assim, ó, que música legal, vamos ver onde é que tá tocando essa música. Aí andando com o paciente lá. Poxa, já tá na hora, um calor danado, que tal se eu tomar logo banho? Aí conversando com o paciente, ele aceitava muito Ele mais aquele aceitava. cuidado. Muito mais fácil. Então a música ajudou muito nisso. E quem teve essa sacada não foi um médico, não foi um terapeuta ocupacional, não foi foi um cuidador que pegou na história de seu Jaime, que gostava de Roberto Carlos, e teve uma ideia. Será que dá certo Exatamente. colocar Será essa que. música lá Vamos para tentar, né? tranquilizar o ambiente?
não é? Então, assim, eu tenho vários exemplos de cuidadores que foram, assim, fundamentais na evolução de pacientes. Meus exemplos acabam sendo direcionados muito para doenças neurodegenerativas por conta da geriatria, Da mas no geriatria. home care também tem muita coisa legal. Eu já tive Tem cuidador, por muito. exemplo, de pacientes de pediatria, traqueostomizados, que precisavam aspirar, e que muitas vezes a família confiava mais no cuidador do que no próprio Do que no, técnico, que era porque no novo, que próprio estava técnico, chegando. sim. Entendeu? Porque quando estava internado no hospital, aquele cuidador acompanhava e era ele quem fazia, era ele quem ligava para a família para dizer que tinha tido uma intercorrência, o familiar trabalhando ia correndo para o hospital. Então, cria uma relação tão próxima e tão verdadeira de confiança que às vezes o técnico que tem mais habilidade técnica para aquilo tem que às vezes ter um pouquinho de humildade e esperar. Não, não briga com o cuidador, não. Deixa, vai ganhando Deixa, espaço, vai com jogo de exatamente. cintura, porque tem uma relação ali E tem construída. uma relação, é. Não adianta querer, né? E às vezes a técnica só, você pode ser o melhor técnico. Eita, voou aqui, ó, desculpem. Você pode ser o melhor técnico, né? No sentido de saber fazer o procedimento, mas se você não tiver justamente essa empatia, se você não tiver esse trabalho, né, de tentar ir pelas nuances, pelo cuidado, não vai adiantar, você vai ser sempre embarreirado aí nessa aceitação desses É verdade. pacientes, né? E idoso ainda mais, sua área, então, é ainda porque os idosos, eu acho que eles já vêm com, né, com um conhecimento, com uma Uma história de história de vida, vida, né? Como é né? que você chega E agora e quer assim, se envolver e mandar e em mim quer se uma altura envolver e dessa? mandar em tudo. Como é que às vezes vem um menino de 20 anos para cá querer dizer o que eu posso e não posso fazer, né? Então, Exatamente. você tem que saber lidar muito nesses melindres para poder ganhar essa pessoa e trazer essa pessoa para perto da gente, né? Do cuidador e da família e da própria equipe. É. Esse jogo de cintura é fundamental nessa fase. Luciana, nós temos pouco tempo, porque aqui, quando chega num determinado horário, derruba a gente Derruba. automaticamente. Eu queria que você aproveitasse esses minutos finais para dar uma mensagem para esse público que está nos ouvindo. E olha só, depois ele fica gravado no IGTV e aí o número de pessoas que acaba consultando é muito grande. Então, aproveita esse momento, passa uma mensagem do ponto de vista de o que é que esses técnicos precisam de apoio, de treinamento, como eles podem fazer isso para poder desempenhar melhor o seu papel. E aproveita e faz esse convite, que eu acho que esse dia 13, das 14 às 19 horas, esse mutirão é Vai ser imperdível. Tá imperdível, certo? também Faz acho. um convite aí para mim no meu lugar. Bem, eu acho assim, eu acho que esses cuidados, eu acho que como a gente já colocou durante a live toda, né, a importância de fundamentar a importância, mas as pessoas têm que entender que é necessário um estudo para isso. Então, mesmo quem já é cuidador, que já fez curso, é importante estar se atualizando, as coisas mudam o tempo todo. Então, é importante buscar isso. É importantíssima a questão da proatividade, né? Então, vamos Uhum. ser proativos, como você falou, vamos entender na entrelinhas e tentar fazer o melhor para esse paciente. Então, a proatividade. E aí vem correr atrás, né, na linguagem bem coloquial, digamos assim, correr Uhum. atrás dessas atualizações. E aí eu chamo vocês aí todos, quem tem cuidador em casa, quem tem paciente acamado em casa, ou quem quer conhecer mais um pouquinho, até os profissionais mesmo, os Sim. técnicos, enfermeiros, porque vai ser muita gente boa. Esse mutirão vai acontecer no dia 13, no sábado agora, das 14 às 19 horas. Embora pareça um tempo longo, né? A tarde Passa toda de um rápido? sábado, mas vai passar rapidinho, porque são assuntos muito interessantes. A gente buscou realmente falar um pouquinho, a gente vai falar sobre cuidando de quem cuida, que é importante Isso. também, né? Então a gente tentou trazer essa temática. Vamos falar de cuidados de prevenção de lesão de pele, da questão da mobilização, né? Junto à Uhum. fisioterapia. Falar sobre cuidados paliativos, que é algo que realmente eu acho que a gente tem que cada dia mais ter essa discussão, né? De entender que cuidado paliativo não é só no fim da vida, é a gente tentar levar uma qualidade de vida para aquela pessoa que às vezes está numa condição aí de dependência. A gente também, quando fala isso, fala de cuidados paliativos, então é um Perfeito. tema que a gente vai trazer, falar sobre um pouquinho de nutrição. Então, assim, vai ser uma equipe multiprofissional, de excelentes profissionais, que vão levar muito conhecimento para todas as áreas, não só para os cuidadores.
E é gratuito, né? Importante a gente colocar Exatamente. isso. É Gratuito. gratuito. A inscrição pode ser feita, se vocês acompanham o Instagram da Assiste Vida, tem lá um link que você Um pode ir link direto para direto. fazer a inscrição, tá certo? É um mutirão que está sendo promovido pela Secretaria Municipal de Saúde, Saúde. com apoio do Plansul, com apoio da Unimed Itabuna, com apoio da Assiste Vida e de outras organizações que estão também apoiando nessa divulgação, tá certo? E eu acho que é fundamental quem é cuidador, quem é o familiar que tem um paciente com essas condições, e aí os profissionais de saúde que trabalham com pacientes nessa condição, participar, que sempre tem uma novidade para a gente estar aprendendo. Eu vou Sempre. muito, quando eu ia muito para congressos de geriatria, viu, Luciana? Em geriatria tem uma característica, todo congresso de geriatria é geriatria e gerontologia. Sim, é Geriatria é a parte verdade. médica e gerontologia é todo o restante muito profissional ligado ao idoso. E muitas vezes eu ia mais para as palestras de gerontologia do que de geriatria. De que Porque de geriatria. geriatria eu ia nos temas que eu queria me atualizar. O restante eu já vinha estudando. Mas eu aprendia tanto nos de gerontologia. Então, se você aprende tanto com um profissional que cuida do mesmo paciente que você cuida, mas com uma outra visão, Com a outro e eu olhar, digo para né? você, você pode ser médico, pode ser enfermeiro, pode ser fisioterapeuta. Se o foco for para cuidadores, assista. Você vai aprender uma coisa de uma maneira diferente. E Exatamente. vale muito a pena, tá Exatamente. bom? Luciano, obrigado, Exatamente. tá certo? Não, De eu que novo, desculpe agradeço. aqueles problemas do início para Eu que entrar, peço desculpa, meu Deus. Eu, tá eu costumo certo? dizer, ainda mais nesse momento agora, quando eu dou aula com meus alunos, eu falo, gente, eu e tecnologia é aquela coisa que realmente a gente não se entende muito bem. Mas eu também queria agradecer a você, Léo, por conduzir essa live de uma forma tão Ah, brilhante. Foi joia, ótimo esse obrigado. bate-papo. Agradecer a presença de todos aqui e reforçar o Uhum. convite para ver vocês também todos lá no mutirão, no sábado. Valeu. Tchau, gente. Viu? Até mais. Tchau, Vai gente. ficar Até. gravado no IGTV, tá? Se vocês quiserem ver depois. Isso aí. Tchau.